Pegue a palavra de Deus e abra no livro de Isaías, capítulo 40 e versículo 31. Livro do profeta messiânico, quem mais falou de Jesus Cristo. Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha a comparação de Deus para conosco, como águias. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem crê nesta palavra? Quem crê que Deus nos compara como águias? Você crê? Deus está te dando um novo tempo, forças para você. Se você crê, eu vou ler mais uma vez, e eu quero que você leia comigo bem alto e bem forte. Vamos lá. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Diga: Deus tem para mim um novo tempo. Deus tem para mim renovação. Deus tem para mim novas forças. Quem crê nessa palavra? Então desocupe as tuas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece e bem dizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu recebo esta palavra, eu tomo posse desta palavra, Senhor meu Deus e meu Pai. A sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receber esses aplausos. E a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama o seu poder, a sua Shekinah, o seu Espírito Santo. E venha com ele, e tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro, e envie a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação. E que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentá-lo. É muito interessante o que Deus faz aqui no livro do profeta Isaías. Ele faz uma comparação. Por que o Senhor nos compara como águias? Por que Deus faz essa comparação, sendo que tem outros animais também para serem comparados? Tem o leão, tem o tigre, não é verdade? Que também fala muito na palavra de Deus sobre o leão. Mas Deus usa justamente a águia, né? Qual seria o motivo de Deus nos comparar como águia? O que a águia tem de tão bom que nós devemos aprender com ela? Porque para fazer uma comparação de algo relacionado ao ser humano, obviamente, essa comparação é uma coisa boa, porque jamais Deus iria comparar uma pessoa ou alguma coisa com uma coisa ruim. Ele não faria essa comparação. Se ele nos comparou como águias, é porque tem algo de bom. A águia, para você ter uma ideia, ela é a dominadora do céu. A águia é conhecida como a rainha do céu. É ela que manda no céu. Assim como no mar o dominador é o tubarão. Quem manda ali é o tubarão, que coloca pânico, medo. E no campo, a gente sabe que é o leão, que é chamado do rei leão. Não é verdade? Com aquela juba, aquela barba grande que ele tem, coloca medo, coloca respeito, autoridade no campo. E a gente aprendeu muito disso, que o leão é o rei da selva. Não é verdade? Além da águia ter essa comparação, né?
comparando com o ser humano, a águia também ela é símbolo de nobreza. Porque você pode ver, a águia se estampa em quadros, em objetos. Eu, por exemplo, tenho um lindo quadro de uma águia que eu gosto muito. É um emblema que eu adoro, que é a águia. Tanto a águia quanto o leão também. Tenho 2 quadros grandes de leão, que é Jesus, o leão de Judá, e a águia que traz essa força, essa comparação de vigor, de renovação. A águia é símbolo de renovação de forças. E a águia também estampa-se em quadros e também em objetos. E geralmente ela está em grandes escritórios. Quem já viu um quadro de uma águia aí? Dependendo do quadro é muito caro. Se for um quadro muito lindo, sofisticado, você vai ver que é muito caro. Às vezes a imagem também daquela cor dourada de uma águia feita de um objeto, às vezes pode ser até de ouro. E ela estampa em vários lugares, aí, vários comércios também, tem também escritórios, porque fica ali decorando lindas estantes, porque é um símbolo de realeza. Mas afinal, o que a águia tem de tão bom? Essas qualidades que ela tem, que o ser humano deve imitá-la. O que a águia nos traz como lição? E eu vou te dar hoje aqui 7 lições que devemos aprender com a águia. A águia influencia o ser humano, influencia, por causa dessas visões, por causa dessas lições, na verdade, que a águia nos transmite. A primeira lição que a águia ensina é que ela voa sozinha. Está ali. Voa alto e sozinha. Você nunca vai ver águia ou alguma outra ave acompanhando águia. Você não vai ver um pombo acompanhando águia. Você não vai ver um pardal acompanhando águia. Você não vai ver uma outra espécie de ave acompanhando a águia. Por quê, pastor? Porque não consegue acompanhar o voo da águia. A águia, ela ensina o seguinte: quando ela voa sozinha, o que ela nos remete? Qual é a lição que nós aprendemos aqui na primeira lição? Quer dizer, mantenha-se longe de quem te empurra para baixo. Já diz o ditado, é melhor só. A águia tem esse ditado. Eu prefiro voar sozinha do que voar com mais companhias. Não é verdade? E a Bíblia nos ensina isso. Tanto a águia quanto ensina no seu voo alto e sozinha, como a palavra de Deus. Coloque em 1ª carta de Coríntios, isso é bíblico, tá? Capítulo 15, versículo 33. Você tem que aprender a selecionar as suas amizades. Tem pessoa que só te empurra para baixo, é ou não é? Só te empurra, só te puxa para baixo. Você vai falar alguma coisa, a pessoa não está contigo na mesma fé. Você fala de grandes projetos, a pessoa não acredita em você. A pessoa está do seu lado, mas fala mal de você. Por que você vai andar com pessoa como esta? Por que você vai querer que essa pessoa faça parte do seu rol de amizade? Não é verdade? A águia ela é independente de tudo. Ela voa sozinha e, além do mais, ela voa muito alto. E a palavra de Deus diz: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Na tradução da linguagem de hoje, que é a NTLH, vai dizer as más companhias, tá? Depois você lê na tradução da linguagem de hoje. Nós não temos ali não, mas vai falar as más companhias corrompem os bons costumes. O que é isso? Você vem aprendendo com a sua família coisas certas, você vem tendo uma cultura diferente, uma educação diferente. De repente o seu filho, a sua filha começa a se relacionar com pessoas de má influências. Vai fazer o quê? Vai corromper aquele bom costume. De repente você vê o comportamento do seu filho que está mudado. Mas meu filho não aprendeu isso, e com quem está aprendendo? Meu filho não fazia isso, e por que está fazendo? Claro, má companhia. É alguém que está ensinando coisa que não presta. Então você, como visão de águia, como águia, como lição de águia, você precisa aprender a selecionar as suas amizades. A quem deve entrar na sua casa, a quem deve fazer parte do seu grupo de amigos, com quem que você deve andar. Você precisa entender isso. Você sabia que até Davi foi traído?
Davi escreveu o Salmo 55. Olha o que fizeram com Davi, hein? Amizade. Salmo de Davi, Salmo 55, versículo 12. Do 12 ao 14, Davi vai dizer o seguinte: aquele que eu achava que era meu amigo, o me traiu. Nós íamos à casa de Deus e ele mesmo assim me traiu. Está lá. Pois não era um inimigo, porque quando a gente sabe que é um inimigo, é muito fácil de aceitar. Aquela pessoa não gosta de você, tudo bem, ela nunca gostou mesmo. Eu não tenho mais nem que esperar coisa boa de tal pessoa. Mas quando é alguém que está do seu lado, quando é um amigo, você não vai esperar coisa ruim desta pessoa. É ou não é? Foi o que Davi disse. Pois não era um inimigo que me afrontava. Então eu teria suportado. A gente já sabe, não gosta, não gosta mesmo. Não era. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu, igual, parecido com Davi, meu guia, meu íntimo amigo. Verso 14, olha lá. Praticávamos juntos, suavemente, íamos com a multidão à casa de Deus. E foi justamente ele quem o traiu. Versículo 16. Mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Um amigo que ia juntamente com ele na casa do Senhor. Está vendo? Davi já passou por isso. Porque você tem que saber quem é o seu amigo. Se você tem mau amigo, melhor você andar só. Melhor você ser igual águia, voar sozinha. Ande sozinha do que com más companhias. Você sabia que tem muita gente que começa usando drogas por causa das más influências? E eu, por exemplo, no meu tempo de juventude, eu comecei usando droga por causa das minhas más influências, as minhas más amizades. Eu fui usuário de drogas. Comecei na juventude, 13, 14 anos. Né? Me ajuntei com pessoas que já usavam drogas. E que para eles era uma coisa natural, normal. Era tais amigos, né? Que na verdade não era amigo nenhum. Era um inimigo disfarçado de amigo. E aí me ofereceram droga, que era maconha. E eu não peguei não. E eles estavam fumando, eu no meio deles sem fumar. Né? Aí foi passando, que no final da maconha, na última ponta, falei, deixa eu dar um pega aí. Aí peguei e dei uma tragada. No final, já estava isso aqui, ó. Falei, deixa eu experimentar. No início, como quando estava grande, eu não quis. Fui resistindo. Mas eu estava no meio deles. Não estava fumando, mas estava no meio deles. Só que quando chegou na última ponta, falei, deixa eu experimentar. É o diabo mesmo, né? Aí experimentei, no outro dia eu já queria fumar no início. Dali fui me viciando, passando de uma droga para outra, e me influenciando com más amizades, que começaram a me levar para outras drogas. Depois fui para a cocaína, depois fui para o crack. Foi isso, começando com maconha. E acabei no crack, e acabou com a minha dignidade, acabou com tudo que eu tinha, porque eu vendi tudo que eu tinha. Já não tinha mais respeito, não tinha mais autoridade nenhuma, já não fazia parte, né, de família, porque a família, querendo ou não, ela rejeita. Uma situação que eu estava, que pegava tudo para vender. Qual é a família que aceita um filho como esse? Pegava dinheiro da minha mãe para comprar drogas. E começou como? Com as más amizades. Isso não está só relacionado a homens, está relacionado às mulheres também. Meninas boas, educadas, que hoje viraram rebeldes. E que hoje vivem em baladas, noitadas, em funks, se prostituindo, bebendo, se drogando. Porque hoje é uma coisa que virou comum das meninas chaparem o globo. Como diz o ditado, embriagar, usar drogas, coisa que mulheres não faziam, que hoje fazem, e fazem como um ato naturalmente. Como uma coisa comum quando não era antigamente. Mas hoje é assim. E por que isso aconteceu? Por causa das más amizades.
Criaram-se numa casa educada, de bons costumes, mas por se relacionar com pessoas ruins, os levaram ao declínio tão ruim, que era um declínio físico quanto espiritual. Por isso que a palavra diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Você tem que saber com quem você está andando. Você, se não tiver ninguém, faça como a águia, ande só. Ande só. A águia não vai se perder no caminho não, porque ela é sozinha. Segunda lição que nós aprendemos com a águia. A águia usa a visão que ela tem. Ela tem uma visão eficaz para encontrar sua presa. Olha só que olhar, hein? E olha que a águia não fica dando risada não, viu? Bota medo, não bota? Um olho assim, uma visão dela, ela coloca medo. Tanto coloca medo, quanto coloca respeito. Esses olhinhos pequenos aqui são impressionantes. Esses olhos focam a distância. Nós vamos aprender isso. É ciências, tá? O que é isso, pastor? A águia usa a sua visão eficaz para encontrar sua presa. E o que isto quer dizer? Concentre-se em seu objetivo, não em suas dificuldades. Não olhe o tamanho do gigante, mas olhe para o tamanho do seu Deus. Não olha, tem pessoa que não vê Deus, mas vê o problema. Quando você ver o problema, veja a solução do problema. Se você focar no gigante, você vai cair. Você tem que olhar para Deus. Já diz um ditado popular que diz assim: não diga para Deus os tamanhos do seu problema, mas diga para o seu problema o tamanho do seu Deus. Foca nos seus objetivos. Não foca nas suas dificuldades, não. Senão você vai cair. Ah, eu vou parar porque está difícil. Mas é no difícil que você vai vencer. Vou te dar um exemplo de duas pessoas. Você precisa aprender isso. Assim como você imagina na sua alma, assim você é. Provérbios capítulo 23, verso 7, fala exatamente sobre isso. Se você se imaginar como derrotado, você será um derrotado. Se você se imaginar como vencedor, mesmo não tendo lutado, você será um vencedor. Tem pessoa que desiste antes mesmo de começar. Ah, porque vai ficar difícil, eu vou parar. Não, você não pode focar nisso. Você tem que focar nos seus objetivos. Olha o que diz o Provérbios. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Como que você tem imaginado? Não vai dar certo? Não vai dar certo. Não vai acontecer? Não vai acontecer. Da maneira que você pensa, assim você é. Não vou conseguir. Não vai conseguir mesmo. Ah, não vai conseguir comprar isso, comprar aquilo. Não vai comprar isso nem aquilo. Porque da maneira que você já imaginou, já proferiu, assim vai acontecer. Você precisa focar não nos seus problemas, ainda que seja normal, dificuldades, lutas, você precisa focar no seu Deus. Exemplo disso aconteceu com Davi e com Saul. Você sabia que qualquer pessoa que estava ali no exército de Saul poderia vencer o gigante? Qualquer um que estivesse ali. Dependia apenas do quê? Do seu foco, da sua fé. O rei Saul só não venceu o gigante Golias, e nem todo o seu exército também não venceu o gigante Golias, por causa do seu foco, do seu objetivo. Eles olharam para o tamanho do gigante, mas não olharam para o tamanho do seu Deus. É isso que você tem que olhar. Não é para as suas dificuldades, é para aquele que resolve as suas dificuldades. É para aquele que traz a solução para a sua vida. Vou te dar um exemplo. Olha o que diz em 1 Samuel capítulo 17, versículo 10 e 11. Ainda que o problema pareça ser insolúvel, o problema parece ser tão grande que não tem solução, você tem que crer que existe um Deus nos céus, que trabalha em seu favor, e que resolve os seus problemas, e que te dá a vitória.
Foca nos seus objetivos. Tira os olhos daquilo que te atrapalha a ver a luz de Deus. Olha aqui. Ouvindo então Saul, ouviu o gigante afrontá-lo. Durante quantos dias o gigante fez isso? 40 dias, de manhã e à tarde. O gigante estava lá afrontando. Olha, de um lado estava o filisteu, o povo filisteu, o exército filisteu. Do outro lado estava o povo de Deus. E no meio estava, sabe o quê? O vale. A guerra era no vale. O gigante saía daqui. E o gigante, o homem era grande realmente. Ele tinha 3 metros de altura. Imagina um homem com 3 metros de altura. E não era homem magrinho não, porque geralmente as pessoas grandes são pessoas magras, né, compridas. Não, ele era forte. Diz a palavra que a couraça que ele carregava no peito, como se fosse um colete, pesava cerca de 60 quilos. Para carregar só o colete, 60 quilos, meu amigo. Tem que ser uma pessoa forte. Fora o escudo, fora a armadura que carregava nos pés, fora o capacete que ele tinha, fora a lança, fora a espada. Segundo histórias, né, historiadores que examinam e procuram os pesos da armadura, né? Segundo historiadores, dizem que na ponta da lança, que é a haste, a ponta, não é a lança, a ponta, pesava 7 quilos. Só a ponta da lança, imagine a lança inteira. E o homem, para manusear aquilo, precisa ter força. Como é que uma pessoa fraca vai manusear uma lança que só a ponta pesa 7 quilos? Então o homem era grande, e por ser tão grande, colocava medo e respeito nos adversários. E Golias era o carro-chefe do exército dos filisteus. Carro-chefe. Quando falava-se de guerra, colocava quem? Golias. Se Golias está ali afrontando Israel, é porque ele nunca perdeu uma batalha. Porque se ele tivesse perdido a batalha, Golias já tinha sido morto há muito tempo. Mas se ele não morreu, é porque ele vem vencendo todos os seus inimigos. E agora ele vai enfrentar quem? Israel. Desce ao vale e diz: ó Saul! Olha lá. Então Saul, versículo 10, coloca 10. Versículo 10. Disse mais o filisteu, isso é o Golias: hoje desafio as companhias de Israel. Estou desafiando o exército de Israel. É isso que ele está dizendo. Durante 40 dias ele fez isso. Manhã e noite, manhã e noite. Imagine manhã e noite o homem afrontando, tirando a paz do povo. Desafia as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então a Saul e todo Israel, o exército, essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram. Por que temeram? Porque focaram no gigante, mas não focaram em Deus. Não focaram em Deus, focaram no gigante, no problema que estava afrontando a Israel. Mas de repente, tem um jovenzinho que é menor do que Saul, que a sua própria armadura não servia nesse jovem. E quem não precisou de couraça, ele não precisou de espada, ele não precisou de nenhuma armadura, nenhum acessório da armadura de Saul para vencer. Sabe por quê? Porque ele não focou no gigante, ele focou no Deus que é maior do que o gigante. E por causa disso ele venceu. Está lá em 1 Samuel mesmo, capítulo 17. Vamos lá para o versículo 42. Olha o gigante olhando para Davi, menosprezando. Mas olha o que Davi vai fazer. Capítulo 17, versículo 42. Seja como águia, não foca nos seus problemas, tenha visão de vitorioso. E olhando o filisteu, e vendo a Davi, o desprezou. Isso aqui é o Golias, viu? Afrontando Israel e menosprezando Davi, porque era pequeno, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Davi não fazia parte do exército, porque ele não conseguia entrar pela estatura. Davi era muito baixo, era pequeno. E no exército tinha um limite de estatura. Os seus irmãos eram altos, mas Davi não. Além de ser baixo, ele era novo. Ainda leigo, sabe? Uma pessoa que não tem nenhuma estratégia de guerra. Mas ele vai para cima. Olha o versículo 43. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo.
Davi, porém, disse ao filisteu, olha o foco de Davi: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Versículo 46, hoje, Davi disse, de hoje você não passa, hoje eu resolvo esse problema. Saul teve 40 dias para resolver o problema de Israel, que era Golias. Davi só precisou de um único dia para dar fim àquilo que atormentava Israel. Da maneira que você imagina, da maneira que você pensa, assim você é. Se você pensar para baixo, vai ser para baixo. Se você pensar como derrotado, vai ser derrotado. Mas se você pensar como vencedor, você será vencedor. Pense diferente. Davi pensou diferente. Hoje mesmo, o Senhor, não era Davi que ia vencer, não, era quem? Não é você que vence, é Deus que vence por você. Não é você que vai lutar e vai vencer, não. Josafá disse: parai, não vamos pelejar não, porque essa peleja não é nossa, essa peleja é do Senhor. Quem vai nos dar a vitória é o Senhor, quem vai pelejar por nós é o Senhor. Essa é a confiança, meu irmão. Entregará na minha mão, e feriei, Davi nem havia lutado com o gigante, certo? Ele está de frente com o gigante. Ele não havia lutado, mas ele está determinando a vitória. Como você pensa, assim você é. Por isso que chama fé. Fé é trazer à existência aquilo que não existe e passar a existir. Davi disse: Deus vai me te entregar nas minhas mãos, eu vou arrancar sua cabeça e você vai ver quem é Deus em Israel. Feriei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá o quê? Que há Deus em Israel. Verso 47. E saberá toda esta congregação, todo o povo, que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará na nossa mão. Olhe para Deus, não olhe para as suas dificuldades, foca nos seus objetivos, e com certeza você vencerá. Pode aplaudir o Senhor. Aprenda com a águia, visão eficaz, visão que produz. Terceira lição da águia. Pastor, qual é a terceira? A águia só come comida fresca. Quem gosta de comida fresca aí? Pastor, comida da semana passada não desce. É ou não é? O negócio é feito na hora. Ela só come comida fresca. Se ela comeu essa aqui, ela vai buscar outra. Não fica guardando para o dia seguinte, igual o povo lá no deserto que pegou para guardar para o dia seguinte. Deus, não pegue, só pegue para hoje. O povo pegou até para o dia seguinte. O que aconteceu com o maná? Apodreceu. Deus falou: eu vou mandar mais. Mas o povo estava com falta de fé. Né? Tá ali, terceira lição que a águia nos ensina: come comida fresca. Sabe o que isso significa? Não fique parado contemplando os seus êxitos do passado. Conquiste novas etapas. Você sabia que só tem gente que fala do passado? 10 anos eu era assim. 20 anos eu tinha isso. Só conta vitórias do passado. E as de hoje? E o foco para amanhã? Não é verdade? A pessoa fica presa igual um museu, só fica preso no passado. Tem gente que está num relacionamento novo, mas está preso num relacionamento anterior. Eu estou com essa pessoa, mas não esqueço dele, não esqueço dela. Sabe? A pessoa ouve uma música, já lembra do relacionamento anterior. A pessoa está presa no passado. Umas pessoas que foram magoadas no passado têm medo de se relacionar no presente, porque já acha que no futuro vai ser a mesma coisa. Porque a pessoa está presa no passado. Ela precisa focar nas coisas à frente.
O Paulo diz, não que eu tenha alcançado, mas me esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as coisas que estão adiante. Eu tenho que focar adiante, o que passou, passou, o negócio agora é para frente. Tem que focar para frente. A águia nos ensina isso. Eu comi ontem isso. Não, eu vou buscar hoje de novo. Comida fresca. Você tem que projetar isso. Em Jó capítulo 22, versículo 28. Olha o que Jó nos ensina. Projetar, permanecer firme e fé para realizar. Jó falou sobre isso. Determinando, determinar e projetar. Jó capítulo 22, versículo 28. Veja o que diz a palavra do Senhor. Determinando tu algum negócio, seja o que for, eu projetei isso. Não vou ficar preso naquilo que eu projetei há 3 anos atrás, há 10 anos. Não vou ficar preso no que eu projetei 4 anos atrás, 10 anos. Não. Eu vou projetar coisas novas. E determinando tu algum negócio, depois que projetou, determinou, você tem que ficar firme. E ser já firme. E a luz, que é Jesus, brilhará em teus caminhos. Então você projeta, permanece firme e usa a sua fé para realizar. Foque em novas etapas, novas conquistas. Não fique preso só no êxito anterior. Deus tem coisas grandes para você. Essa é a lição que nós aprendemos com a águia. Comida fresca, comida na hora. Vamos para a 4ª lição. Águia não teme a tempestade. Você sabia que a águia voa diante da tempestade? Você pode ver aí, está chovendo, você não vê pássaros voando. Muitos pássaros estão escondidos. Entram debaixo de telhados, ficam debaixo de marquises, porque não conseguem voar na chuva. Porque se pega o pingo, o que acontece? Cai. Bate na asa, a ave vai cair, o pássaro vai cair. Então ela prefere se retirar no lugar seguro, esperar a chuva passar, e aí sim. Mas a águia, por exemplo, está lá no alto. Como é que ela vai descer se está chovendo? Porque a águia voa muito alto. A gente vai aprender qual é a altura que ela sobe. E lá no alto, lá em cima, ela não tem lugar para se abrigar. É ou não é? Onde que vai se abrigar nos céus? Então ela vai estar diante da tempestade. Sabe o que a águia faz muitas vezes? Ela, ao invés de voar assim, ela voa assim, ó, cortando os pingos. E os pingos passam e não pega ela. Ela não voa de asas abertas diante da tempestade. Ela tem até estratégias para voar diante da tempestade. Olha lá. Voa na tempestade. O que isso significa, pastor? Isso quer dizer, use as tempestades da vida para você se aperfeiçoar e alcançar os seus objetivos. E um vencedor nunca desiste de lutar. A águia nunca desiste de voar, mesmo em meio à tempestade. É lógico, é óbvio que teremos lutas, claro. Jesus falou em João capítulo 16, versículo 33, o que Jesus disse? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Troca o mundo, as aflições, por tempestades da vida. Teremos as tempestades da vida, sim. Teremos as dificuldades que surgirão para todos nós, independente de quem ele quer que seja. Mas aprenda uma coisa: Jesus já te fez mais do que vencedor, e ele disse o que vai fazer você vencer as aflições. Vou colocar aqui, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 4. Aprenda a usar isso que vai fazer você vencer o mundo das aflições, as lutas. O que faz vencer? Porque todo que é nascido de Deus, quem é nascido de Deus aqui? Quem é nascido de Deus faz o quê? É derrotado? Quem é nascido de Deus vence o mundo, vence as tempestades da vida. E esta é a vitória. Vitória não é derrota. Que faz vencer o mundo? A nossa fé. É através da sua fé que você vai vencer as tempestades da vida.
Pastor, estou numa luta. Não importa que você está numa luta, saiba que você é mais do que vencedor. Jesus disse: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Aprenda com a águia a vencer as tempestades da vida. Quinta lição que nós aprendemos com a águia. A águia fêmea, essa é muito esperta, viu? A águia fêmea testa a fidelidade do macho. Como assim, pastor? Esta águia fêmea, ela quer ver se esse macho, que é o futuro pai dos seus filhotes, né? Que é o futuro companheiro dela, para ver se esse pai aí, ele está apto para ser o companheiro dela. E se está apto para guardar a família. Porque o pai guarda a família e guarda os filhos. E esta águia, ela faz o teste, a fêmea. Ela testa se essa águia vai ser fiel, honesta. Porque existe, né, muitos pássaros que se casam com outros pássaros, que tem relacionamento com outros pássaros, enfim. Existe muito disso, né? Isso é o mundo animal, o mundo das aves. Então ela faz um teste. Além de ela testar a fidelidade do seu futuro, né, vamos dizer assim, marido ou futuro companheiro, ela também testa se esse companheiro é ágil, rápido para segurar o seu filhote quando cair do ninho. Sabe o que essa fêmea faz? Ela sobe uma altura de 3.000 metros, com um galinho na boca. E o macho vai subindo, aqueles que estão concorrendo para ser companheiro da fêmea. E ela solta o palitinho. E aquele palitinho vem caindo e ela quer provar a agilidade da águia. Porque se aquele palito cair, quer dizer que aquela águia, futuro pai, não está preparado para salvar o filhotinho quando cair do ninho. Então, joga, pode ver que a águia é assim, ela pode ver que tem um pássaro sempre em cima da águia. Ela joga o palitinho, a águia vai numa velocidade e pega o palito. Quando isso é aprovado, aí a águia fêmea vê, dizendo: esse aí é o futuro pai dos meus filhotinhos. Esse sim vai me dar muita felicidade. Você também precisa testar. Às vezes você tem que testar as pessoas. Você sabia disso? Porque você não sabe quem é. A fêmea quer testar, né? Esse aqui vai ser o futuro pai dos meus filhotes. Vamos ver se é honesto, se é íntegro, se é ágil para pegar o filhotinho quando cair do ninho. Tudo isso é um teste de fidelidade. Sabia que um dia eu fiz um teste também? Lá numa igreja que eu fui pastor, Deus falou: separe essa pessoa para líder. Líder de obreiros e líder dos líderes. Porque lá na igreja eu formei obreiros e formei líderes. Eu cheguei a formar uns 30 obreiros, somando todos. E 12 líderes, montei lá 12 departamentos. A igreja cresceu demais, tanto no grupo de gente, como no grupo de obreiros, né? E eu falei: eu preciso de um líder, que não tinha, né? Preciso de um líder que com uma conta de líderes, obreiros, dos dois grupos, tanto de líderes quanto de obreiros. Porque lá era assim, cada líder tinha sua autoridade para o seu... Que eu disse que ninguém tem que influenciar no departamento de um líder. Então, o líder é responsável pelo seu departamento. Ele vai ter que conduzir, ter sabedoria para aquilo. E eu falei: eu tenho que formar um líder, mas eu não posso fazer uma coisa por vontade, mas tenho que fazer uma coisa segundo a vontade de Deus. Montar um líder para ser líder de líderes e de obreiros. E aí Deus me mostrou essa pessoa por 2 vezes. E eu relutei que eu não queria, né? Eu, não posso, tal. É uma pessoa muito mansa, né? E a gente tem a visão de que líder tem que ser estourado, né? Autoridade, não é nada disso, isso aí é coisa passageira, né? E é um homem bem manso, tranquilo, mas presente em todas as reuniões, enfim, está ali comigo. E eu falei: meu Deus, não, Senhor. E Deus mostrou ele. Aí eu falei: então vou ter que aceitar, né? Aí fui aceitar, que eu tive que fazer a vontade de Deus, não a minha vontade. Aí o que acontece? Eu falei: eu vou ter que provar esse homem. Tem que provar ele. Aí ele chegou numa tarde, ele chegava sempre antes do culto da noite. Quem trabalhava de manhã no mercado, então ele só conseguia no culto da noite. E ele chegava umas 6 horas da tarde, 6h10, antes do culto da noite. Ele chegava lá 1 hora antes do culto. E lá, tomava café, enfim, a gente conversava. E ele chegou e só estava eu. Aí ele chegou, tal. Paz, pastor. Falei: vem aqui. Vou falar o nome dele não, por questão de ética. Vem aqui. Chega aí, vem aqui. Rápido, rápido. Aí levei no gabinete, ele ficou meio assim, né? Aí eu falei: entra aí, fecha a porta aí. Aí fechou a porta, tal, as 2 portas, que eram 2 portas no gabinete. Falei: fecha a porta aí, senta aí, senta aí, senta aí. Aí ele sentou, sim. Falei: e aí, o que você está falando do pastor aí? Abri os olhão assim.
Falei, que você está falando do pastor aí que eu estou ouvindo, hein? E o pastor? Falei, é você mesmo. Você quer que eu chame a pessoa aqui para provar na sua frente? Não, pastor, não estou falando nada não. Falei, você tem certeza que você não está falando nada? Eu vou chamar a pessoa aqui e vou mostrar o que você falou. Pode chamar, pastor. Falei, não, fala a verdade. O que você está falando aí? Você anda falando do pastor na igreja. Não, pastor, não falei nada não. Você tem certeza? Ele disse, não, pastor, uma coisa que eu falei que todo mundo fala também é que o senhor demora muito. Eu falei só isso? Falei, então você está falando verdade. Você demora muito, você prega bem, mas você demora muito. Falei, só isso? Só. Pastor, o que eu ouço aí é que você prega muito bem e tal, mas você demora muito. Eu demoro muito? Aí eu falei, então tá certo. Você está falando a verdade. Aí eu falei, tal, né? Falei para ele, não, sabe o que é? É que Deus me mostrou você para ser obreiro. Você, obreiro, é evangelista aí, né? Para ser líder dos líderes e dos obreiros. Então, você vai ter aqui, praticamente, a minha confiança que todo o corpo de líder e de obreiros vou colocar na sua mão. Então, tem que ser um homem de confiança do pastor. Imagina eu colocar um líder e o líder está me enferrando por trás. Não é lícito, né? Então, Deus mostrou ele. E eu sei que ele é um homem íntegro, sincero, não tem nada de fofoca, nada disso. É um homem do bem. Um homem que, e é uma coisa, nunca chamei a atenção dele em culto nenhum. Porque nunca deu motivo. Nunca foi chamado a atenção. Um homem exemplar. Porque o líder tem que ser exemplo, né? Eu sempre digo que a liderança guia e lidera pelo seu exemplo. Falei, você vai ser o líder. Eu vou fazer uma reunião geral e vou apresentar você. Você está apto? Quanto tempo você está aqui? Aí estava 16 anos na igreja. Aí eu falei, não, pastor, nunca aprontei nada não. Pode perguntar para todos os pastores que passaram aqui. Eu falei, não precisa perguntar nada não. E ele estava na minha gestão ali, já estava 16 anos na igreja, bom tempo, né? E eu falei, você vai ser o líder. Aí apresentei, um homem manso, parece Moisés, igual o seu irmão lá, Moisés, né? E tornou-se líder. Mas eu fiz um teste para saber o que ele estava falando do pastor, e ele estava falando a verdade. Que o pastor demora. Às vezes a gente tem que fazer esse teste, viu? Você já fez algum teste com alguém? Para ver se a pessoa realmente ela é lado a lado contigo? Ela é sincera contigo? Ou na sua frente é uma coisa e por trás? Sabe o que isso significa? Significa que a águia aqui, quando fez a fêmea, esteja cercado de pessoas honestas, tá? Amigos verdadeiros. A fêmea leva, como eu disse, o galinho e solta para provar a rapidez daquele futuro pai dos seus filhotes. A Bíblia fala em Provérbios capítulo 18, lá no versículo 24, olha o que a palavra de Deus diz. Então, às vezes você está cercado de gente, mas não são amigos. Que adianta você estar cercado de um monte de pessoas, não é? Muitas pessoas à sua volta e tudo falsos. É ou não é? Nenhum para levantar a mão para te ajudar quando você precisa. Não é verdade, pessoal? Então a gente às vezes usa testes, como a águia a fêmea usou, para provar. Olha o que diz. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, ficar alegre, né? Ficar feliz. Mas há amigo mais chegado. Por que é mais chegado do que o irmão? Porque é verdadeiro. Tem amigo que dorme na casa do outro amigo, não é? Tem amigo que toma café, janta, passeia, viaja até junto. Ó, pai, o amigo fala, ó, pai, o meu amigo vai viajar e me chamou para viajar. De tão íntimo que está, não é assim? Porque é amigo verdadeiro. Então, às vezes, tem que fazer teste para provar. Até Jesus fez teste. Você sabia disso? Com quem que Jesus fez o teste? Com Pedro. Você sabia que Jesus fez um teste com Pedro? Vai lá, em João capítulo, marca aí, João capítulo 21, versículo 13. Coloca aí para você ver que Jesus fez o teste com Pedro. Pedro ia ser o futuro pastor da igreja, não era? O que Jesus falou com ele? Você lembra do que ele falou? Olha lá. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Uma pergunta. E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo.
Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos, ou seja, pastor da igreja, apacenta minhas ovelhas. Tornou-se a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas. Por que Jesus falou 3 vezes a mesma coisa? Porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Então Jesus está dizendo: peraí, esse homem disse que me amava tanto, que ia comigo até a morte, na hora do vamos ver, disse que não me conhece. Não é assim? Que trauma que Pedro carregou, hein? Por mentir que não andou com Jesus, não conhecia Jesus. Agora Jesus vai fazer a pergunta e fazendo um teste de fidelidade, para ver se realmente Pedro amava de todo o coração. Por isso que ele falou 3 vezes, provando a Pedro. Até Jesus fez o teste. E muitas vezes você também precisa fazer o teste de fidelidade, para ver se esse teu amigo é verdadeiro. Porque às vezes na sua frente é uma coisa, mas lá atrás, descendo a língua em você. É ou não é? Fala mal de você por trás, mas na sua frente é uma coisa. Então, precisa fazer o teste para saber se é ou não é fiel, íntegro, sincero. 6ª lição da águia. A águia ensina o filhote a voar, empurrando do ninho. É isso que ela faz. Você sabia que a águia pega os filhotinhos, já diz, e joga? Lança da rocha, que fica na rocha, né? O ninho fica em um lugar alto. Você não vê ninho de águia no lugar baixo, não. Coloca o lugar mais alto para que presa não suba lá e coma os filhotinhos. É um ato de proteger os seus filhotes. E quando chega já com as asinhas, a águia vai tirando do ninho. Sai daí, você vai aprender a voar. Você tem que aprender a voar. Porque se sobe uma presa aqui eu não estou, e aí? Você vai ficar no ninho sendo presa? Você tem que voar, sair do ninho. A águia faz isso. O que isso significa? Significa que para crescer, evoluir, precisa sair da zona de conforto. Tem muita gente que não cresce porque já está numa zona de conforto. A pessoa está acomodada. Conhece alguém assim que já está acomodado? Sabe que a maioria não trabalha porque tem renda do governo. Tem gente que fala assim: eu vou trabalhar para ganhar R$1.000. Eu ganho R$1.000 sem trabalhar, todo mês do governo. O governo me dá R$1.000 todo mês. A pessoa não quer saber trabalhar porque já está numa zona de conforto. Já ganha várias coisas, né? Tem vários benefícios sem precisar trabalhar. Então a águia fala o quê? Esses meus filhotinhos têm que sair da zona de conforto. Você tem que ensinar seus filhos a saírem da zona de conforto. Ensinar seu filho levanta, tem que lavar a louça, tem que arrumar a cama, tem que varrer a casa. Não é ficar no videogame o dia inteiro, não. Ficar no celular o dia inteiro, não. Você vai formar um filho acomodado, preguiçoso. Sabe que tem muitos filhos que é preguiçosos? Preguiçosos mesmo, não fazem nada. Está na zona de conforto. Tem que sair da zona de conforto. O águia, o pai, ele solta o filho para voar, para sair da zona de conforto. E diz a palavra em Provérbios capítulo 6, versículo 6 ao 11. Leia aí comigo, Provérbios 6, capítulo 6, versículo 6 ao 11. Olha o que a Bíblia fala. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos. E tem gente com 30 anos morando na casa da mãe. 40 anos não sai debaixo da casa da mãe. Tem que sair da zona de conforto, pessoal. Tem que sair. Senão você fica acomodado. Você tem que conquistar o seu. Tem que sair para cima. O pai diz: você tem que voar, meu filho. Você não pode ficar aí esperando só de mim, não. Se vier uma presa aí, vai comer você vivo. A pobreza vai comer essa pessoa que é acomodada. Vai passar se usando, ela não vai ter nada. Não vai ter nada, não vai conquistar nada. Está ali, ó. Versículo 7. O qual não tendo superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega junto o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono?
um pouco de sono, um pouco de tosquenejando, um pouco cruzando as mãos para estar deitado. Assim, o que vai acontecer com esta pessoa? Te sobrevirá a tua pobreza. Ou seja, você não vai ter nada, não vai conquistar nada, porque está na zona de conforto. A tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Se a pessoa ficar assim, vai chegar o tempo da pobreza. Vai passar-se os anos, ela não vai conquistar nada. Vai ficar sempre dependendo de A, de B, de C. Então a águia nos ensina, lançando seu filhote do ninho, tem que aprender a voar. Tem que aprender a se mexer. Tem que aprender a fazer alguma coisa. Senão a pobreza vai te alcançar. Quem quer a pobreza aí? Quem quer a riqueza? Então tem que fazer. Uma vez o pastor foi orar para um jovem que disse: pastor, ora para Deus abrir a porta de emprego. Pastor, tudo bem, me traga o currículo. Aí o pastor disse: me traga em tal dia. E aí o jovem apareceu na igreja. Aí o pastor disse: cadê o currículo? Ah, pastor, eu não trouxe não, sabe por quê? Pensando bem, eu disse: não, vou pedir para pastor orar não, porque vai que abre a porta, eu tenho que acordar cedo. Então é melhor que eu fique aí, sem a porta abrir. O jovem pensou bem, não levou o currículo não, porque ele não queria acordar cedo não. Ele falou que pensando bem, achou melhor não levar o currículo. Vai que o pastor ora e abre a porta. Aí vai ter que trabalhar. Está entendendo? Ele quer o quê? Zona de conforto. Amém, gente? Temos que aprender com a águia. 7ª lição da águia. Essa é forte. A águia, quando envelhece, ela passa pelo estado de renovação. Sabia que ia ter um processo? Eu vou te falar desse processo. Ela passa por esse estado. E o que isso significa? Não continue arrastando contigo as coisas velhas. Deixe o passado no passado, viva o presente, focando no futuro. Então, as coisas passadas já se passaram. Passado é passado. Você tem que viver agora pensando no futuro. Está no presente pensando no futuro. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 17, fala o seguinte. Olha o que a palavra de Deus nos ensina. As coisas velhas, o que acontece? Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tem que aprender a se renovar como águia. Tem que ser águia. Por que a águia é tão especial para nós, pastor? Por causa de 7 motivos. Agora que eu vou entrar para você ver o que é a águia, tá? Primeiro motivo, a águia tem prudência. Como assim? A águia não voa em bando. Já viu águia voando em bando? Você vê andorinha em bando, né? Você vê pardal em bando, você vê pombo juntos. Você vê muitas aves voando em bando. A águia não. Ela voa sozinha, porque ela é prudente. E até porque, além da prudência, não tem como uma ave voar ou pegar a águia. A águia voa, sabe qual a altura que a águia sobe? A 10.000 metros. Você sabia disso? A águia sobe a uma altura de 10.000 metros. Um avião comercial, sabe qual a altura que ele sobe? 40.000 pés. 40.000 pés é 12.000 metros. Então quer dizer que o avião tem que estar sempre acima da águia, senão a águia entra na turbina. E você vê muitas vezes o pássaro entrando na turbina do avião. Você nunca viu isso? Então a águia voa uma altura de 10.000 metros. Isto é prudência. Ninguém vai conseguir pegar ela. Você já viu carcaça de águia por aí? Você vê carcaça de pombo, né? O carro passou por cima, porque voa abaixo. Você vê um pássaro caído, um pardal, porque alguém atira um estilingue, uma pedra, ou até mesmo toma um choque no fio, que fica no meio dos fios. Isso é falta do quê? De prudência. A águia diz, para me pegar, tem que subir a altura. Ninguém consegue comer a carcaça de águia. Você não vai ver outra ave comendo a carcaça de águia, porque para comer vai ter que subir mais alto do que ela. Está entendendo? É como se a águia dissesse, para comer a minha carne vai ter que subir mais alto do que eu. Está entendendo? A águia não dá esse gostinho não. Isto é prudência. Segundo motivo, visão.
Olha a visão da águia. Olha o zoinho dela. Bem pequenininho, né? Ah, meu amigo, mas aqueles olhos, os olhos da águia, enxerga muito longe. A águia, para você ter uma ideia, ela enxerga uma moeda de 1 centavo a 200 metros. Quem enxerga uma moeda a 200 metros aí? Não enxerga nem um ônibus que chega. Ainda mais uma moeda a 200 metros. A águia enxerga uma moeda a 200 metros, uma moeda de 1 centavo, a menor moeda. Além disso, a águia enxerga um peixe saltando do lago a 8 quilômetros. Ela consegue ver que o peixe está chegando à superfície, distante, hein? E quando pula, ele pega. Ou, se não pula, ela pega no meio da superfície da água, bem lá no início, que o peixe vai lá, sobe, ela pega. A 8 quilômetros a águia enxerga um peixe pulando. Segundo os cientistas, dizem que a águia enxerga a 10.000 metros, que é o voo dela. 10.000 metros. Olha a visão da águia. Isto é visão, você tem que ter visão. Terceiro motivo, força. A águia tem muita força. A águia tem asas, quando ela abre, chega a 3 metros de comprimento. Você sabia disso? Olha o tamanho das asas da águia. 3 metros de comprimento. É muito grande. Além disso, a águia tem uma força que ela carrega uma presa de até 16 quilos. A garra dela é enorme, você tem que ver a garra da bicha. 16 quilos, sabe o que é isso? 4 vezes a mais o seu peso. 4 vezes ela consegue carregar. Uma vez eu vi um vídeo de uma águia pegando um menininho. Não sei se você viu, depois você procura no Google se tiver lá. Um menino estava no campo, né, no jardim ali, piquenique, brincando. A águia achou que era uma presa, porque ela não sabe discernir, né? Uma criança, um ser humano, não sabe discernir. Né? Ela achou que é uma presa. Ela voou, pegou com aquelas garras, levantou o menininho, a mãe saiu correndo. Aí foi indo, ela soltou. Uma criança, que provavelmente deve ter menos de 16 quilos. Porque ela consegue carregar 16 quilos. 4 pesos mais do que ela. A águia, meu irmão, ela consegue uma velocidade de aproximadamente 300 quilômetros por hora. É uma Ferrari do céu. Por isso que ela consegue pegar o peixe, você viu? Sabe que peixe é liso, né? O peixe é rápido. Consegue, vai lá tentar pegar um peixe para você ver. Peixe não é rápido? Como é que ela consegue? Porque ela é mais rápida que um peixe. Quando ela dá um bote, ela pega. Ela não dá bote errado. Ela consegue, porque ela vem numa velocidade de 300 quilômetros. Muita velocidade. Isso é força. Quarto motivo, superação. A águia é uma espécie de uma ave que se transforma, se renova. Por isso que Deus diz, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Porque a águia consegue se renovar. Ela passa por um processo de renovação. Qual é esse processo? Quando ela chega a uma certa idade, aproximadamente 40 anos de idade, ela já fica velha. As asas já não têm mais forças, o bico dela já não pega, as unhas, garras já não têm mais forças. Então, ou ela aceita a morte, ou ela passa para um processo de renovação. A águia tem 2 opções: ou espera a morte chegar, ou passa para um processo doloroso. Ela tem que subir um penhasco, um alto monte, entrar no lugar que ninguém veja, e ficar ali 5 meses sem comer. Olha só, 150 dias. Sabe o que ela faz? Ela pega o bico, bate na montanha ou na rocha, aquele bico quebra e cai. Passa-se um tempo, aquele bico nasce de novo. Aí nasce um bico novo. Agora já tem força o bico dela. Com o bico ela começa a arrancar unha por unha, que aquelas unhas vão estar mais agarrando. Ela tira uma unha, imagine a dor, o processo disso. Ela arranca outra unha, arranca todas as unhas. Passado-se um tempo, as unhas crescem. Aí com aquelas unhas novas, ela começa a arrancar as penas velhas, as penas pesadas. Passa-se um tempo, as penas começam a crescer novamente. Aí ela está renovada, num processo de renovação de forças. Aí ela sai para o voo, renovação. Aí ela está com 40 anos,
Aí o sexto motivo, ela vai para a longevidade. Ela vive cerca de 70 anos, a idade de um ser humano. Uma ave viver 70 anos, e muitas vezes vive mais do que o próprio ser humano. Sabe por quê? Porque ela passou por uma renovação. Tem vezes que você tem que passar por uma renovação. Tem hora que você tem que jogar tudo aquilo que não presta e ser renovado, ser transformado novamente. E por último, a águia é símbolo de realeza. Como eu disse, ela está estampada nos quadros dos grandes escritórios, ela está em objetos em lindas estantes, e ela estampa o brasão da maior nação do mundo, chamado Estados Unidos. É a águia que é símbolo dos Estados Unidos. É a cultura indo-europeu que é símbolo dos Estados Unidos, que é símbolo da indo-europeu, que é o símbolo da cultura europeia, que também é a águia. A águia está e representa grandes negócios, porque é símbolo de renovação e transformação. E quem espera no Senhor subirão como asas de águia, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Deus tem um novo tempo para você, ó águia. Se coloque de pé. Pode aplaudir o Senhor.